E aí pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui no canal para vocês. Espero que todos vocês, seus familiares, seus amigos, todos vocês estejam indo muito bem. Esse vídeo é um vídeo extremamente didático, é um vídeo que refuta todas as afirmações mentirosas, óbvio, dos pastores adventistas com relação à salvação. E uma das coisas que a Igreja Adventista está tentando fazer já há alguns anos é tentar ter uma aparência de igreja que acredita na graça. É isso mesmo. E quando você cai nessa, quando você ouve muito Novo Tempo, TV Novo Tempo, que são esses hipnotizadores adventistas de pessoas que não têm conhecimento bíblico, infelizmente essas pessoas caem na armadilha do adventismo. E é uma armadilha muito simples de entender. Por quê? Porque o adventismo conta para você que eles creem na graça, mas na verdade eles vendem e praticam uma salvação pelas obras, né? Além, óbvio, de outros absurdos. Então, eu não quero estender muito essa apresentação, porque na prática é algo que é bem conhecido das pessoas que já despertaram para o adventismo, mas é importante para muitos que estão chegando no canal agora, ou muitas pessoas talvez adventistas principalmente, que não fazem ideia de que isso existe na igreja adventista. Muitos adventistas acham que a igreja adventista é uma igreja evangélica, que é um absurdo, né? Uma seita pseudo-cristã. Essa é a terminologia mais exata possível com relação ao adventismo. Mas vamos à apresentação. Eu vou me colocar aqui do lado para não ficar atrapalhando e vou tentar colocar o maior possível aqui as telas para que você possa acompanhar tanto no seu celular quanto também, óbvio, na sua TV, ok? Um abraço para todos vocês. Eu quero também colocar aqui dois avisos rápidos. Um é que eu vou colocar, talvez nessa semana, um outro vídeo que é uma carta de pedido de socorro de uma pessoa que mora perto de uma escola adventista e tem vivido um inferno. Então, é uma pessoa que não é adventista, é uma vizinha de uma escola adventista, e ela me mandou há algum tempo uma carta de pedido de ajuda. Basicamente é isso. Eu sei que a maioria, 73% da minha audiência é adventista, e talvez algumas dessas pessoas possam ter contato com essa escola, tá? Então, fica aí a dica. E a segunda parte do Espiritismo vem também essa semana, ok? Então vamos lá para a apresentação, bem simples, bem prático. Eu pretendo não ficar interrompendo muito com 78 mil comentários, para não estender muito esse vídeo, mas vou pontuar algumas coisas em cada um dos slides. Não é uma apresentação longa, mas é extremamente importante para que você não caia nessa conversa dos pastores adventistas. E o objetivo desse vídeo é fazer com que você pense por você mesmo. Se você quiser continuar no adventismo, isso é um problema seu. Eu não pago suas contas, é uma responsabilidade sua com Deus. Mas você está sendo alertado de onde você está e do que você participa, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é a questão da autoridade. Mas antes eu quero mostrar algo importante para vocês. Então, eu vou colocar minha apresentação aqui do lado e vocês vão poder acompanhar comigo, tá? O título dessa apresentação é bem simples. Rodrigo Silva, juiz investigativo, Ellen White, permitem ateus e pagãos no céu. Nós vamos falar sobre o juiz investigativo, óbvio, né, nessa apresentação, mas vamos chegar nesse ponto específico da doutrina mais herética da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, antes eu quero destacar aqui e agradecer ao pastor Rodrigo Mocelin por ter feito 4 vídeos importantíssimos para a Igreja brasileira, alertando sobre o Adventismo do Sétimo Dia. 2 dos primeiros estão abaixo, Heresia Adventista e Adventista é Seita. Vou colocar todos os links abaixo na descrição. E também vamos comentar aqui esses 2 pontos dos vídeos que ele publicou recentemente sobre ateus no céu e pessoas que não acreditam em Cristo ou pessoas que não têm conexão com o cristianismo, que segundo Rodrigo Silva estarão no céu, e nós vou mostrar para vocês nesse vídeo de onde o Rodrigo Silva bebeu para ficar bitolado nessa ideia, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, quem tiver o contato do pastor Rodrigo Mocelin e quiser me passar, manda no contato @paraquepossamos.com.br. Gostaria muito de ter o pastor Rodrigo Mocelin aqui no canal para a gente poder bater um papo sobre heresias adventistas, tá? Vamos lá então.
Primeiro ponto, a mentira herética adventista do juízo investigativo, como vocês já conhecem, caso você não conheça, o juízo investigativo é dividido em 3 partes. A primeira parte, segundo Ellen White, todas essas são ideias adventistas, nada disso é bíblico, mas a gente precisa apresentar a estrutura, né? A estrutura é santuário no céu, Jesus entra no lugar santíssimo em 1844, então existe uma data específica no Adventismo, 1844, 22 de outubro, onde que Jesus supostamente sai do lugar santo, do santuário celeste, para o lugar santíssimo. Ele entra, ele passa fisicamente de um lugar para o outro, tá? Segundo ponto, Deus agora ele está julgando os mortos e os vivos, e diante, óbvio, dos extraterrestres e dos anjos. Nós vamos ver isso também. E o terceiro ponto é que a questão da decisão do julgamento, ou seja, quem está salvo e quem está perdido, decisões essas que estão acontecendo segundo o Adventismo nesse exato momento. Então, o Adventismo acredita que nesse momento agora, enquanto você assiste esse vídeo, o julgamento para salvação e perdição das pessoas está ocorrendo agora, tá? Agora, é importante dizer que o juízo investigativo, ele determina salvação e perdição, ok? Mesmo se a pessoa estiver viva e continuar viva, o juízo investigativo determina salvação ou perdição. Se a pessoa vai ser salva ou se vai estar perdida, mesmo estando viva, ok? Esse é o ponto mais importante que eu preciso salientar dessa terceira fase que você está vendo na tela. Vamos então por fases, né? Como que nós conseguimos provar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia disse e prega que Jesus entrou no lugar santíssimo em 1844, diferente do que é apresentado na Bíblia, onde Cristo entra e senta à destra do Pai, lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, durante a sua ascensão, após a sua ascensão, após a ressurreição, a ascensão, ele vai lá, se despede dos discípulos e sobe. Na hora que ele ascende ao céu, ele senta à destra do Pai, no lugar santíssimo, Santo dos Santos. Isso é bíblico. Mas o Adventismo no sétimo dia não aceita isso e diz que Jesus apenas entrou, passou do Santo para o Santíssimo em 1844. Como que a gente consegue provar isso, tá? De uma vez por todas, para o pastor adventista não ficar te enganando, ok? Vamos lá. Texto número 1. Ellen White, ok? Vamos usar somente Ellen White, fontes primárias. Assim como o sacerdote entrava no Santíssimo uma vez por ano para purificar o santuário terrestre, Jesus entrou, novamente, Jesus entrou no Santíssimo do Celestial ao final dos 2.300 dias de Daniel. Eles acreditam que em 1844 era uma conta dos 2.300 dias, tardes e manhãs, outra maluquice, para fazer uma expiação por todos os que poderiam ser beneficiados por sua mediação e assim purificar o santuário. Porém, aqui você vê mais uma vez que Ellen White está dizendo que Jesus entrou no Santíssimo Celestial em 1844. Rodrigo, tem mais? Tem, tem mais. Vamos lá, texto número 2. O Senhor, agora já é visão da Ellen White, o Senhor mostrou em visão que Jesus se levantou, fechou a porta e entrou no Santíssimo no 7º mês de 1844. Mas a posição de Miguel em pé, e ela se refere a Daniel 12:1, para libertar seu povo está no futuro. Ou seja, ele fechou a porta. Percebam que é algo físico, é algo que é literalmente material. Tem uma porta, ou tem um véu, ou tem uma coisa que foi aberta e fechada dentro desse santuário de Ellen White, onde Jesus Cristo ele passa. Então, o Senhor me mostrou, visão, que Jesus se levantou, fechou a porta e entrou no Santíssimo no 7º mês de 1844. E aqui, 7º mês tem a ver com toda a questão do Yom Kippur de 1844, é uma outra história, mas está conectada na visão do santuário de 1844, ok? Então, uma coisa é passar para o Santo dos Santos, 1844, outra coisa, libertar o povo, que no caso seria a volta de Jesus, ok? Tem mais? Opa, tem mais. Vamos mais uma prova, mais uma evidência. Assim, aqueles que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir à Terra ao término de 2.300 dias em 1844, ou seja, a grande decepção, Cristo entrou, novamente, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para realizar a obra final de expiação como a preparação para a sua vinda. Novamente, está em amarelo aqui na tela para você ver. Cristo
entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para realizar a obra final de expiação. Lembre-se, não terminou na cruz. Quando Cristo diz tetelestai, ou está consumado, para os adventistas, a palavra de Cristo não vale nada. Porque Jesus Cristo falou, está consumado, acabou, finito. Não tem mais nada para ser feito. A cruz de Cristo encerra o assunto. Não, o adventista não aceita isso. Não, tem uma parte final, uma obra final da expiação. Tem mais, Rodrigo? Tem. Opa, mais uma evidência. Ellen White novamente. Foi-me mostrado visão, que embora o evento tão solenemente proclamado em 1844, ou seja, a volta de Jesus de Guilherme Miller, que ele quebrou a cara, não tenha ocorrido, assim como na destruição de Nínive, e ela coloca isso como algo comparável com Nínive, completamente maluca essa mulher, a mensagem era ainda assim de Deus e se cumpriu o propósito que ele havia designado, ou seja, Ellen White está falando que a decepção foi algo de Deus, que a grande decepção de 1844 foi algo de Deus. Olha isso que pesado. A luz posterior sobre as profecias revelou o evento que realmente aconteceu naquela ocasião. Então, naquela ocasião, quando? Em 1844, 22 de outubro. Nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial, para concluir a expiação pelos pecados da humanidade. Mais uma prova. Pastor adventista, mais uma prova. É isso que vocês estão tentando esconder? Ellen White foi clara que ela teve uma visão e viu Cristo entrando. Agora vamos lá. Vamos ler Hebreus. E vamos ver quando que Jesus entrou no templo celestial e vamos ver se a obra foi completa ou não. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Não é igual eles dizem na crença adventista, que ele está lá agora e purificando. Não, é uma vez só. Não era que nem o sumo sacerdote que todo ano tinha que ir lá ficar purificando. Como o Jesus do adventista está fazendo desde 1844. Está lá todas as vezes, muitas vezes. Não, o texto está dizendo, não, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, quando que se cumpriu o tempo? 1844? Não, agora, diz o autor de Hebreus, quando Jesus Cristo veio, quando Jesus Cristo foi para a cruz. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vamos lá, vamos mais uma vez. Agora quando? Lá, quando Jesus Cristo veio. Naquele tempo se cumpriu, lá foi o tempo cumprido. Ele entrou no templo celestial depois de ter aniquilado de uma vez por todas o pecado. Ele não está lá agora aniquilando todo dia, de uma vez por todas. Mas Ellen White não concorda. Não concorda, porque ela disse assim, no momento designado. Qual que é o momento designado? O autor de Hebreus já disse, mas e Ellen White? No momento designado, o fim das 2.300 tardes e manhãs em 1844, a obra de investigação e apagamento dos pecados começou e continua hoje. Página 341, versão Kindle, que é o parágrafo também. Qual a implicação disso? Simples, a obra de Cristo na cruz não foi cabal. Vamos então para outra parte da nossa conversa. Qual a outra parte da conversa? Então, depois que Jesus entrou para começar essa segunda fase da expiação, né, essa heresia, e o que começou a acontecer? Começou a acontecer um julgamento. Então, agora que Jesus está no Santíssimo, vai começar a determinar quem está salvo e quem está perdido. Volto a dizer, vai começar a ser determinado quem está salvo e quem está perdido. Rodrigo, como a gente sabe disso? Como é que você consegue provar que dentro da teoria, da teologia, da heresia do juízo investigativo, isso está acontecendo com uma finalidade de determinar para a salvação ou para a perdição? Como que você consegue provar isso? Como que existe alguma fonte primária que diga isso? Opa, claro que tem. Vamos lá então. Qual a fonte primária que nós vamos mostrar aqui para você? Vamos falar com Ellen White novamente. A visionária sabe de absolutamente tudo. Olha isso. Vi, ou seja, uma visão. Vi uma visão, ok? Vi que naquele momento, cada caso havia sido decidido para a vida
ou para a morte. Jesus havia pagado os pecados do seu povo. Enquanto Jesus ministrava no santuário, o juízo estava em andamento. O que estava em andamento? Leia de novo. O juízo para os justos mortos e em seguida para os justos vivos. Então está aqui. Jesus ministrando no santuário desde 1844, segundo o Adventismo, significa que está havendo um juízo para os justos mortos e em seguida para os justos vivos. Vamos para um próximo texto? Texto número 2. Assim como os traços do rosto são reproduzidos com maravilhosa exatidão na câmera do artista, assim o caráter é fielmente delineado nos livros de registro. Então, sobe-se novamente lá no santuário, começa essa segunda fase. Então, Jesus começa a analisar os livros das pessoas. Então, tem o livro da morte e o livro dos registros. Esse livro dos registros tem tudo. E o livro da morte tem todos os pecados que você não pediu perdão, que você se esqueceu. Então aqui ela está dizendo para a gente que é o seguinte, que todos os detalhes da sua vida são colocados nesses livros de registros que estão sendo analisados durante o juízo investigativo. Vamos para mais um texto. Texto número 3. Olha isso, mais uma. Os atos malignos dos ímpios são registrados no livro da morte. Acabei de falar. Né? Enquanto no livro de registros, cada nome está inscrito e os atos de todos os seus pecados e sua obediência são fielmente escritos. Então, o Adventismo ele acredita nesse processo do juízo investigativo, porque tem lá um livro dos mortos, um livro da morte, vamos dizer assim, e o livro dos registros. Esses dois livros estão sendo analisados, são a base, literalmente, para o juízo investigativo de cada ser humano. Olha como a coisa começa a ficar mais séria, mais herética daqui para frente. Vamos lá. Mais um texto. Cada palavra errada, cada ato egoísta, cada dever não cumprido, e cada pecado secreto com toda dissimulação astuta é registrado nos livros do céu com o que? Terrível exatidão. Absolutamente tudo. Tudo, de cabo a rabo. O que você pensa, o que você fala, o que você faz, ou para onde você olha. Esses livros de registros estão ali repletos de registros. São livros mesmo. O adventista acredita que são livros reais, páginas, sei lá, de papiro, de papel, de ouro, sei lá que raio de livro é esse que eles imaginam que está fisicamente ali com registros exatos, tá? Eles literalmente se consideram a onisciência de Deus em todos os aspectos no Adventismo do sétimo dia. Mais um texto. Deus possui, olha, acabei de dizer, Deus possui um catálogo, um livro, sabe qual é um catálogo? Preciso de cada conta injusta e de cada negociação desleal. Somos responsáveis não apenas pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer por caracteres não desenvolvidos e oportunidades não aproveitadas. Então não tem, abrange muito mais, aqui no comentário bíblico do Adventista, volume 7, página 987, está dizendo que é muito além do que você faz. É também do que você deixa de fazer, das oportunidades que você não aproveitou, daqueles momentos ou o seu caráter que não foi desenvolvido, também pelo que você fez e não deixou de fazer, ou seja, tudo ao seu redor, 360, está sendo registrado onde? Nesse tal de catálogo divino, catálogo de Deus, durante o juízo investigativo. Olha a pressão que o adventista do sétimo dia vive dentro dessa heresia do juízo investigativo. Mais uma. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais amplo e profundo do que apenas a salvação do homem. E aqui a gente entra na questão dos extraterrestres, né? Juízo dos mortos e dos vivos diante dos extraterrestres e dos anjos. Como a gente pode provar isso? Está aqui. Cristo não veio à Terra somente por esse motivo. Não foi apenas para que os habitantes desse pequeno mundo passassem a considerar a lei de Deus como deveriam, mas para vindicar o caráter de Deus diante do universo. Esse foi o resultado do seu grande sacrifício, sua influência sobre as inteligências de outros mundos, assim sobre a humanidade. Olha que absurdo. Esse é o resultado, essa é a razão do juízo investigativo existir. Cristo não veio à Terra somente por esse motivo, ou seja, o plano da redenção.
não foi apenas para os habitantes deste pequeno mundo. Ou seja, tem habitantes em outros lugares, mas a gente pode ver isso com mais calma. Por que então o julgamento investigativo antes da volta de Cristo existe? Por que então antes da volta de Jesus precisa haver um juízo? Está aqui o texto. A Seventh-day Adventist Believe, o livro na página 361 diz o seguinte: esse julgamento não é para o benefício de Deus o Pai, é principalmente para o benefício do universo. O juízo investigativo não é para Deus o Pai, é para o benefício de quem? Do universo. Respondendo às acusações de Satanás e dando garantia à criação não caída. Quem é essa criação não caída? Criação não caída de Deus. Quem são eles? A criação não caída de Deus que permitirá entrar no seu reino apenas aqueles que verdadeiramente foram convertidos. Assim, Deus abre os livros de registro, nós já falamos disso alguns slides atrás, para uma inspeção imparcial. As criaturas não caídas, volto a dizer, os extraterrestres de Deus, não são oniscientes, eles não podem ler o coração. Portanto, é necessário um julgamento antes da segunda vinda de Cristo para separar o verdadeiro do falso e demonstrar ao universo interessado a justiça de Deus em salvar o crente sincero. A questão, olha só o que a Igreja Adventista fala, a questão é com Deus e o universo, não entre Deus e o verdadeiro Filho, no caso eu e você. O juízo investigativo não é para gente, o objetivo não é para nós, o objetivo é para as inteligências não caídas, para esses seres de outros planetas. É por isso que o juízo investigativo existe. Enquanto vocês ficarem discutindo blá 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 de 2.300 tardes de manhã, blá 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 de Daniel, blá 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 de Antíoco Epifânio, etc. Sai dessa. O juízo investigativo é para ETs, aliens, extraterrestres. Tá aqui. A questão é com Deus e o universo, não entre Deus e o verdadeiro Filho. Isso exige a abertura dos livros do registro mencionado anteriormente. Nós falamos antes. A revelação daqueles que professam a fé e cujos nomes foram escritos no livro da vida. Tá aqui. Certo? Então, tá aqui. Mais um ponto. Juízo dos mortos, juízo dos vivos, etc. Vamos para a parte final. Como nós podemos saber, então, que Jesus e Deus estão definindo a salvação de todos nós nesse juízo investigativo? Como nós podemos usar a Igreja Adventista, o material que eles dão pra gente, para afirmar que agora o seu caso adventista já pode ter passado no juízo investigativo, o seu nome já passou. E sabe o que pode ter acontecido com você? Você pode já estar perdido. Está vivendo aí na Terra como se fosse um zumbi espiritual, porque seu destino já foi definido. Ah, Rodrigo, isso não é verdade, isso é mentira. Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca pregaria que nesse momento podem haver adventistas que já têm o seu destino de salvação e perdição definido. E estão vivos. Lá indo na igreja, dando dízimo, vestindo de desbravador, rodando lenço. Como que você pode dizer uma coisa dessa, Rodrigo? Como que você pode afirmar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega que nesse momento o juízo, a definição de salvação e perdição das pessoas já está sendo definido? Por exemplo, eu, Rodrigo, meu destino já pode ter sido definido lá no céu, nesse juízo investigativo. E eu tô aqui vivo. Então, ou seja, se lá no céu o nome do Rodrigo passou, tá lá, passou o Rodrigo, aí Jesus abriu o livro, virou lá o catálogo da vida do Rodrigo, ele olhou, vixe, tá aqui. Chega, não dá não, o Rodrigo tá perdido. Fala, perdido. Riscou meu nome, tá lá no livro da perdição, livro da morte, né? Você viu no slide anterior. Rodrigo está lá no livro da morte. Peraí. Para tudo. Mas o Rodrigo está vivo. O Rodrigo está vivo na Terra. Está lá fazendo vídeo no YouTube, no Para Que Possamos. Ele está vivo. Aí, no final do dia, eu vou lá, faço a minha oração antes de deitar. Senhor, muito obrigado pelo dia. Olha, perdoa os meus pecados. Obrigado por tudo. Obrigado pela minha família, pelas suas bênçãos. Agradeço a Deus. Vou dormir. Para que serve essa oração que eu fiz? Serve para nada. Porque eu já estou perdido. Lá no juízo investigativo, Rodrigo, tá perdido. Ah, Rodrigo, como é que você... Não, a Igreja Adventista não prega isso. A Igreja Adventista... Rodrigo, de onde você tirou essa ideia que a perdição e a salvação dos Adventistas está sendo definida agora?
Vamos para fontes primárias. Vamos para as fontes primárias. Vamos lá. Texto 1. Ellen White, ok? O juízo dos mortos começou em 1844. Quando essa obra for concluída dos mortos, o juízo será pronunciado sobre os vivos. Peraí, então o juízo, essa definição de salvos e perdidos, começou em 1844. Interessante. Dos mortos. Pararam, acho que desde 1844 não morre mais ninguém nesse planeta. Acho que parou, os seres humanos pararam de morrer desde 1844, porque não morre mais ninguém. Porque o juízo dos mortos começou em 1844. Mas tudo bem. Quando em breve começará o juízo dos vivos? Pergunta. Ellen White responde. Em breve, ninguém sabe quão breve. Passará para o caso dos vivos. Grande Conflito, página 490. Em breve. Não, mas tem mais um. Embora não saibamos exatamente quando, sabemos que a grande obra de julgar os vivos está prestes a começar. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 130. Quando que ela escreveu isso? Ellen White escreveu isso em 1900. Ou seja, em 1844, começou o juízo, primeiro pelos mortos, depois os vivos. Hoje o juízo está em processo. E ele vai continuar em processo até que Jesus volte. Porque quando Cristo voltar, o juízo terá terminado. E todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição, tanto de mortos quanto de vivos. E todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição, tanto de mortos quanto de vivos. E dá para saber exatamente quando estou sendo julgado? Existe algum sinal? A gente sente alguma coisa? E dá para saber exatamente quando estou sendo julgado? Existe algum sinal? A gente sente alguma coisa? Várias pessoas se preocupam com isso por causa de uma declaração de Ellen White, onde ela diz: logo não sabemos quando o juízo passará dos mortos para os vivos. Essa é mais uma evidência, gente, que Ellen White era totalmente fora da caixinha, porque ela achava que Jesus voltaria antes dela morrer. Lembra? A gente já falou sobre isso várias vezes. Como ela achava que Jesus voltaria antes dela morrer, ela tinha certeza que, olha, em breve, está prestes a começar o dos vivos. Por quê? Porque na cabeça dela, Jesus vai voltar. Então, todos os mortos já foram julgados. Jesus vai voltar antes de eu morrer. Eu vou ver Jesus viva, com certeza, porque eu sou a profetisa, né? Eu sou a mensageira do Senhor. Então, 1900, beleza, Jesus está para voltar mais uma vez. Essa é uma forma de dizer que Jesus está voltando no tempo dela, sem dizer data, sem dizer tempo. Dizendo que o julgamento dos vivos está prestes a começar. Ela mal sabia que ela ia morrer 15 anos depois. E que Jesus não ia voltar 15 anos depois. Não ia começar nada de julgamento dos vivos e assim por diante. Mas, volto no ponto. Juízo dos mortos começou em 1844. Quando o juízo dos vivos começa, Ellen White responde: em breve. Depois, novamente, embora não sabemos quando, sabemos que a grande abertura de julgar os vivos está prestes a começar. Isso foi em 1900. Então, vamos seguir a lógica maluca do juiz investigativo. Desde 1900, gente, você já pode estar na fila dos perdidos, o seu destino já pode ter sido decidido. Mas os mortos continuam morrendo. Então tem morto e vivo ao mesmo tempo sendo julgado nesse juízo investigativo. Você percebe a loucura que é isso? Vamos lá, mais uma. Texto 2. Adventistas, vocês são muito fraquinhos, gente. Vocês ficam apontando o dedo para os espíritas. O juízo investigativo é coisa muito pior. Porque se o cara fica andando vivo na terra, perdido espiritualmente, ele é um zumbi espiritual, basicamente. Ao abrirem-se os livros do registro do juízo, ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Eu digo de novo, os mortos pararam de morrer. Não morre mais ninguém desde 1844. Todo nome é mencionado
cada caso minuciosamente investigado, aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. O que esse texto diz, gente? Que a definição da salvação acontece durante o juízo investigativo. É só ler o texto. Meu Deus. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato das suas obras e boas ações apagado do livro memorial de Deus. Então esse é a mecânica, está aqui explicando. Gente, Ellen White não está deixando dúvida para nenhum pastorzinho adventista. Juízo investigativo é definição de salvação e perdição enquanto pessoas estão vivas. Está aqui. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Salvação é definida para todas as pessoas, tanto os mortos como os vivos, antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus. Próximo. 3. Não sabemos quão cedo nossos nomes podem ser tomados nos lábios de Cristo e nossos casos serem finalmente decididos. É óbvio que não sabe, Ellen White não faz ideia disso. Por quê? Porque ela criou uma ferramenta, o juízo investigativo é uma ferramenta de medo, é uma ferramenta de controle. Por quê? Você fala para a pessoa, olha, você está sendo julgada, você está sendo julgada, o juízo investigativo está acontecendo, você tem que guardar o sábado, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer toda essa palhaçada dentro da teologia adventista, senão o seu nome vai passar no juízo investigativo e você vai perder a sua salvação. O objetivo do juízo investigativo é colocar você sob controle da organização. Guardar sábado, dar o dízimo, não pode tomar café, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É controlar você para que você consiga passar no juízo investigativo. Juízo investigativo que nem é para você, é para os extraterrestres. Esse é o nível de loucura do juízo investigativo, tá bom? Então vamos lá, para finalizar. Corri o máximo possível para não estender muito esse vídeo, porque é um assunto que já está regurgitando já faz um tempo, né? Mas vale a pena, porque é importante para vocês que estão chegando agora, adventista que não lê, que não pensa, que vai engolindo, que vem do púlpito, é importante para eles também, tá? Então, desde 1900, nós entendemos, segundo Ellen White, que mortos cristãos estão sendo julgados no céu para a salvação ou para a perdição. E também nós aprendemos que desde 1900, Deus está julgando os vivos cristãos que estão sendo julgados no céu. Tá aí, para salvação e perdição. Você acabou de ver dentro do processo adventista. Vamos para mais um texto? Falando sobre o juízo dos pagãos será de acordo com as boas obras. Esse é o ponto, volta na questão do Rodrigo Silva, ateus, pagãos, assim por diante. Por que ele acredita nisso? Vamos lá. Texto número 1, Desejar todas as nações, página 638. Entre os pagãos há aqueles que adoram a Deus ignorantemente. Aqueles a quem a luz nunca foi trazida por instrumentação humana. Ainda assim, eles não perecerão. Embora ignorantes da lei escrita de Deus, lei, né? Ela sempre volta na lei. Embora ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz falando-lhes através da natureza e praticaram as coisas que a lei requeria. Mas eles não sabem da lei. Então, aqui a gente está falando que, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento da lei, ela guardou o sábado. Basicamente é isso. Nós estamos falando com uma pessoa que é ignorante da lei, como ela está falando aqui, ela, por exemplo, não matou. Ela respeitou o pai e a mãe. Ela não fez imagens de escultura. Porque eu fico imaginando um pagão que faz imagem de escultura. Porque o pagão, ele faz imagem de escultura, certo? Mas aí ela está falando, embora ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz falando-lhes através da natureza, e praticaram as coisas que a lei requeria. Como é que você pode olhar para a natureza e praticar as coisas que a lei requer? Suas obras, são evidência de que o Espírito Santo tocou seus corações e eles são reconhecidos como filhos de Deus. Então você é reconhecido de Deus pelo quê? Pelas suas obras. Você entra para a família de Deus pelas obras. Essa é a lógica. Lembra do Rodrigo Silva? Ah, mas ateus, não sei o que lá, ateu, pagão, pode colocar na mesma sacola. Por quê? Porque ela está englobando pessoas que não têm a fé em Cristo. Basicamente isso. Okay? Que nem conhecem a lei. Outro texto. Quão surpreendidos e alegres ficarão os humildes entre as nações e entre os pagãos ao ouvirem dos lábios do Salvador, na medida em que fizestes
em que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quão feliz ficará o coração do amor infinito ao ver seus seguidores olharem para ele com surpresa e alegria ao ouvir suas palavras de aprovação. Entre os pagãos, eles fizeram e vão ouvir as palavras de aprovação de Deus. Então, falando aqui para o pastor Rodrigo Mocelin e outras pessoas, por exemplo, outros pastores que criticaram Rodrigo Silva com relação a que eu acho que vou ver ateus no céu, o contexto do ateus no céu envolve ateus, pagãos, envolve pessoas que não têm fé em Deus, em Cristo, que não se entregaram a Cristo e estão dentro desse pacote que Ellen White está pregando. Por isso que eu falo, nada que sai da boca do Rodrigo Silva com relação à Bíblia é limpo de Ellen White. Sempre vem Ellen White no meio. Só que, infelizmente, não tem como todos os pastores terem conhecimento do que é o Adventismo do sétimo dia. Por isso nós estamos aqui, para facilitar esse acesso e dar para vocês informações suficientes para quando vocês virem os Adventistas falando um absurdo desse, Rodrigo Silva, Zarilton, etc., Leandro Quadros, vocês sabem de onde está vindo essa fonte de água podre, água suja, água de fossa, essa teologia de Ellen White, tá? Então nós temos 3 cenários. Cenário número 1, mortos agora estão sendo julgados, a salvação e a perdição sendo definida agora para os mortos, o que literalmente é algo que a Bíblia fala: quando você morre, o seu juízo está definido. Quando você morre, acabou, encerrou-se. Então, você morreu, não tem mais como você alcançar qualquer tipo de salvação, perdição, etc. Morreu. Esperança está quando está vivo, né? Agora, olha, Ellen White fala que o julgamento dos mortos começou em 1844, tá? E desde 1900 e continua, porque, vamos combinar, as pessoas continuaram morrendo depois de 1844. Então, os mortos continuam morrendo, as pessoas continuam morrendo, os mortos estão aí, e agora eles estão sendo julgados. Ao mesmo tempo que os mortos estão sendo julgados os vivos, que estão no céu, desde 1900, que ela falou, está prestes a começar. Isso foi em 1900. Então, nós sabemos que hoje existem adventistas cristãos, evangélicos, católicos, que a definição de salvação deles está sendo definida agora. Eles estão vivos. E por último, pagãos que obedecem ou obedeceram à lei de Deus sem saber. Então, existem, segundo Ellen White, pagãos que cumpriram os 10 mandamentos sem saber, só olhando para a natureza. Então ele olhou para a árvore, olhou para a montanha, aí o Espírito Santo deu para ele os 10 mandamentos e ele cumpriu os 10 mandamentos. Só na cabeça de Ellen White, né? Por fim, últimos 3 slides aqui. Como a salvação é determinada no juízo investigativo? Vamos para o texto? Aqueles cujos registros da vida são examinados no juízo investigativo terão seus nomes ou seus pecados apagados. Quando alguém tem pecados permanecendo nos livros de registro, não arrependidos e não perdoados, seu nome será riscado do livro da vida. Por outro lado, todos os que verdadeiramente se arrependeram do pecado e pela fé reivindicaram o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão registrado ao lado de seus nomes nos livros do céu, à medida que se tornam participantes da justiça de Cristo. E olha isso. E seus caracteres são encontrados em harmonia com a lei de Deus. Ou seja, guardar o sábado. Tá? Seus pecados serão apagados e eles próprios serão considerados dignos de vida ou da vida eterna. É assim que funciona o juízo investigativo que está acontecendo agora, a determinação de salvação e perdição. A salvação pelas obras, que é três nuggets aqui para vocês. A salvação pelas obras como determinantes, vamos lá. No último dia, a decisão final do juiz de toda a terra se baseará no interesse e trabalho prático pelos necessitados, oprimidos e tentados. Vocês não podem sempre ignorá-los e ao mesmo tempo esperar encontrar entrada como pecadores redimidos na cidade de Deus. Ou seja, você vai ser redimido se você fizer o quê? Será baseado no trabalho prático pelos necessitados, oprimidos e tentados. Outro texto sobre salvação pelas obras está aqui. Ele declarou claramente que as decisões do último dia se basearão na questão da benevolência prática. As decisões do último dia. Que decisões do último dia? As decisões para a salvação. Contexto, Review and Herald, 11 de julho de 1889, página 437. Página ou parágrafo, se não me engano. Quando as nações forem reunidas diante dele, de Deus, haverá apenas 2 classes. Quais são elas? Adventista.
E seu destino eterno será determinado pelo quê? Pelo que fizeram ou deixaram de fazer por ele nas pessoas dos pobres e sofredores. Ou seja, mais uma vez, salvação pelas obras através de piedade. Ok? Mais uma, para a gente terminar. Razão pela qual os adventistas não podem dizer ou sentir que estão salvos. Agora você vai entender o porquê. Aqueles que aceitam, Ellen White escreveu, aqueles que aceitam o Salvador, por mais sincera que seja a sua conversão, nunca devem ser ensinados a dizer ou sentir que estão salvos. Nem dizer e nem sentir. Por que isso? Volto no texto dela mesma. Porque não sabemos quão cedo nossos nomes podem ser tomados nos lábios de Cristo e nossos casos serem finalmente decididos. Então, no Adventismo, o juízo investigativo queima, elimina, destrói a certeza da salvação. Por quê? Porque você não sabe se o seu caso já passou em juízo. Você não faz ideia se o seu caso passou em juízo. Agora, muito me admira, voltando aqui rapidamente para a questão dos pagãos, muito me admira o Ellen White falar que o pagão que olha para a natureza, ele consegue cumprir a lei de Deus, mas a pessoa que esquece um pecado, pediu perdão, ou esqueceu um pecado que cometeu há 30 anos atrás, 20 anos atrás, nunca pediu perdão por aquele pecado, esse pecado está registrado no céu, lá naquele livro dos registros, aquele pecado que ele esqueceu de 20 anos atrás, ele automaticamente vai mandá-lo para o fim, para a perdição. Essa é a proporção do Adventismo, no meio dessa heresia, dessa bola de heresias, chamado Adventismo do Sétimo Dia, onde o juízo investigativo é a pior de todas as heresias do Adventismo. Portanto, é uma fossa mais profunda do que você imagina. Muito mais. E aviso o pastor Rodrigo Mocelin que eu quero convidá-lo para conversar aqui no canal. Um abraço.